Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá a todos e a todas, me chamo Leandra, sou aluna do programa de pós-graduação em Ensino na Educação Básica, ofertado pelo CEUNES, o Centro Universitário Norte do Espírito Santo, a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu venho apresentar minha pesquisa, então, em andamento, orientada pelo professor Ailton Pereira Murila, incentivada pela FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. A minha pesquisa tem como título A Festa de Caboclo Bernardo, Cultura Popular na Foz do Rio Doce. Antes de falar propriamente sobre o meu objeto de pesquisa, que é a festa, eu começarei falando um pouquinho sobre Regência, o local em que a festa acontece. Bom, a festa do Caboclo Bernardo, então, é realizada na Vila de Regência Augusta, distrito de Linhares, aqui, uma cidade do Espírito Santo. Essa celebração é única dessa região e acontece em torno da data do falecimento do Caboclo Bernardo, que foi em 3 de junho. Por volta dessa data, então, é que a festa acontece. Conforme a pesquisadora Juliana Novaes, afirma, Regência se destaca como uma comunidade tradicional de pescadores artesanais, intimamente conectada ao Rio Doce e ao mar. A proximidade dos moradores com as águas influencia, então, diretamente a prática da pesca, enquanto o mar fomenta o surf e estreitam também as relações das pessoas com as águas, que fazem parte da vida e do lazer dos moradores de Regência. A maneira como a população interage e mantém um convívio equilibrado e, ao mesmo tempo, enfrentando os desafios que esse ambiente proporciona, liga-se diretamente à narrativa de vida, de história do Caboclo Bernardo, que a gente vai falar a seguir. Bom, o Bernardo José dos Santos nasceu em 1859, na Barra do Rio Doce, no estado do Espírito Santo, lugar que posteriormente passou a se chamar Regência. Historicamente, de origem indígena botocuda, do tronco linguístico Macro-G, a população originária de Regência somam-se também, posteriormente, a população negra e branca, que vão influenciar diretamente na produção cultural, social e econômica da região. Dentro desse universo que surge a figura do caboclo, que é fruto da miscigenação entre o indígena e o branco, mas que em Regência esse termo é colocado com significados particulares. Descreve na vila, de maneira geral, o nativo da região. Bom, o Bernardo entrou para a história, então, a partir do seu feito realizado na madrugada do dia 7 de setembro de 1887, quando salvou 128 náufragos do cruzador imperial brasileiro. Uma das maiores honrarias concedida a Bernardo aconteceu no dia 6 de outubro daquele ano, de 1887, quando ele foi recebido no Rio de Janeiro e homenageado pela princesa Isabel, em nome do imperador Dom Pedro II, com uma medalha de primeira classe. Por isso passou a ser conhecido também como o herói Caboclo Bernardo. O Raul Valim, sociólogo, pesquisador aqui de Linhares, atualmente morador de Regência, demonstrou em sua pesquisa que essa utilização étnica da categoria nativa caboclo, associada ao nome do Bernardo, estabelece uma conexão entre o herói e os moradores de Regência. Os nativos reivindicam para si a bravura e a coragem que permitiram a Bernardo enfrentar os desafios do mar durante o naufrágio do navio imperial, características igualmente essenciais para a vida e a adaptação na própria foz do Rio Doce. Em Regência, as primeiras homenagens ao Caboclo Bernardo vão remontar ao ano de 1930, com a encenação do Alto de Caboclo Bernardo, segundo a pesquisadora Regina Reis, que é uma peça teatral que retrata desde o nascimento até o ato heróico e o seu falecimento. Já a festa, propriamente, segundo Valim, ocorre pelo menos desde o final da década de 1970. Esse evento celebra a importância do caboclo para a comunidade de Regência, enaltecendo os atributos essenciais para a sobrevivência na região, promovendo a valorização da cultura popular compartilhada pelos moradores da vila. A festa toma contornos bem próprios a partir da década de 1980, sob a liderança local de Dona Mariquinha. A festa começa a se expandir e seu alcance vai para além da Barra do Rio Doce. Bandas de Congo de Regência e de diversas regiões do Espírito Santo e até de estados vizinhos como Minas Gerais passaram a integrar
a reunião. Bom, a festa do Caboclo Bernardo ela tem duração de 3 dias, sexta, sábado e domingo, e conta com a apresentação de bandas, né, shows locais e nacionais, oficinas e atividades abertas ao público, como é a oficina de produção de casacas, um instrumento bem particular das bandas de Congo do estado do Espírito Santo. E no domingo que ocorre, então, esse grande encontro de bandas de Congo ou encontro de grupos folclóricos. Sob essa perspectiva, a festa do Caboclo Bernardo, então, se configura como um momento de celebração coletiva dos valores partilhados desse modo de vida que a gente está tratando até agora. Para analisar, teoricamente, então, tudo que foi falado até agora, o estudo sobre a festa propriamente, nós utilizaremos o conceito de cultura popular, a partir do historiador Peter Burke, dentro do seu livro Cultura Popular na Idade Moderna, que faz uma discussão bem detalhada, né, sobre a cultura, formação da cultura e cultura popular. Para ele, a cultura é um sistema de significados, atitudes e valores partilhados e as formas simbólicas, as apresentações, objetos artesanais em que eles são expressos ou encarnados. Para o Burke, ainda, a cultura surge de todo um modo de vida. Já sobre o conceito da cultura popular, ele define inicialmente como uma cultura não oficial, ou a cultura das classes subalternas, como sugeriu Gramsci. O autor ainda destaca a relação dinâmica entre a cultura popular e a cultura hegemônica, onde ambas se influenciam mutuamente. Como nosso objeto de pesquisa é a festa, buscaremos analisar essa interação em seu contexto, buscando entender como a festa se ressignifica, se refaz constantemente dentro dessa relação conflituosa entre a cultura popular, a formação da cultura popular e a cultura hegemônica. Quem contribui para essa discussão também é o antropólogo argentino Nestor Canclini, dentro do livro As Culturas Populares no Capitalismo. O autor, então, se preocupa com a relação conflitiva entre as culturas populares e as culturas hegemônicas, né? Pensando aí, tentando compreender as transformações que ocorrem ao longo do tempo dentro das culturas populares. Além disso, essa relação evidencia como essas culturas também influenciam a produção capitalista, reforçando a ideia de que, apesar das desigualdades não ser uma relação igualitária, as influências ocorrem em uma via de mão dupla, como também destaca o Peter Burke. Além dessa problematização, o Burke também traz no seu trabalho, explora o contraste entre as culturas populares do campo e da cidade, ou as culturas hegemônicas que também se estabelecem dentro desses dois polos. O Canclini também reflete, né, sobre essas interações entre o campo e cidade, destacando a tensão entre elas, que se intensificou com a consolidação do capitalismo, impactando a reconfiguração do artesanato e das festividades nos povoados que ele estuda. A preocupação do autor surge do estreitamento que o capitalismo provoca entre o campo e a cidade, homogeneizando esses espaços. Esse cenário, né, para o Canclini, põe em xeque, compromete as culturas populares, as práticas populares majoritariamente relacionadas ao campo, que tenderia com o tempo a enfraquecer ou sumir. Esse conflito nós também pretendemos analisar pensando a Vila de Regência e a festa como um espaço de possível superação dessa problemática. A festa, enquanto esse espaço possível para a superação dessa problemática que a gente acabou de comentar, o Canclini também coloca posteriormente em seus estudos. Já sobre as festas, propriamente falando, nossa pesquisa toma como referência a antropóloga brasileira Rita Amaral, que evidencia em sua pesquisa a diversidade dos espaços festivos e especialmente as festas brasileiras, enxergando-as como uma forma de representar algo maior, como representante da estrutura social e da própria sociedade. Como espaço de expressão da cultura popular, a festa do Caboclo Bernardo pode ser compreendida como perspectiva para refletir sobre a realidade cultural de Regência. Isso porque a festa vai além do seu momento, abrangendo dimensões complexas, e a análise atual representa apenas um aspecto de uma busca de sentido mais ampla, como coloca a antropóloga Rita Amaral. Para Amaral, então, as festas brasileiras são plurais, compostas por uma ampla variedade de elementos culturais que interagem entre diferentes universos simbólicos. Ela chama atenção, então, para os contextos sociais, políticos e econômicos em que essas festas estão inseridas, né? Como é fundamental pensar nessa inserção.
A partir dessa perspectiva que nos propomos analisar a festa do Caboclo Bernardo, considerando a sua diversidade e complexidade. Como afirma Amaral, uma festa não se permite confundir com outra, embora seja fácil reconhecermos os traços que as irmanam. Compreendemos que cada festa ou ritual é formado por elementos culturais singulares, apresentando uma dinâmica própria e estando inseridos em contextos sociais e econômicos específicos, como a gente acabou de comentar. Depois de percorrer uma longa discussão de muitos autores que a gente não trouxe nessa apresentação, é que a Amaral vai chegar num ponto que considera característico as festas brasileiras, a mediação. E a autora coloca: assim, e como a característica básica de toda mediação é ser engendrada pelo mito e conciliar o irreconciliável, pode-se dizer que a festa é uma das vias privilegiadas no estabelecimento de mediações da humanidade. Ela busca recuperar a imanência entre criador e criaturas, natureza e cultura, tempo e eternidade, vida e morte, ser e não ser. A presença da música, alimentação, dança, mitos e máscaras atesta com veemência essa proposição. A festa é ainda mediadora entre os anseios individuais e coletivos, mito e história, fantasia e realidade, passado e presente, presente e futuro, nós e os outros. Por isso mesmo, revelando e exaltando as contradições impostas à vida humana pela dicotomia natureza e cultura, mediando ainda os encontros culturais e absorvendo, digerindo e transformando em pontes os opostos tidos como inconciliáveis. Quanto à metodologia, nós consideramos a relevância que a memória e a oralidade têm na transmissão de conhecimentos em regência e adotamos a história oral temática, sobretudo, conforme proposto aí por Merri e Holanda, como procedimento metodológico para coleta de dados. De acordo com esses autores, a abordagem da história oral como metodologia coloca as entrevistas no epicentro da pesquisa. Especificamente, a história oral temática permite um aprofundamento no recorte do objeto de análise, que no nosso caso é a festa. O entrevistado, então, é previamente informado sobre o tema da entrevista e esse aviso propicia, incentiva o entrevistado a registrar e rememorar eventos que considere relevantes e significativos para compartilhar no momento da entrevista. Essas entrevistas seguirão um formato semi-estruturado e serão lideradas por membros da comunidade de regência, priorizando os que estão diretamente envolvidos na organização da festa. Em consonância com a história oral temática e a partir das demandas que surgirem, então, dessas entrevistas e seguindo também um pouco as análises de Amaral sobre festas brasileiras, pretendemos investigar o projeto de organização da festa, considerando os seus níveis estruturais. Uma das possibilidades de abordagem para essa análise é a ficha catalográfica que a própria Rita disponibiliza em seus estudos, como uma maneira também de facilitar os estudos sobre festas, além de examinar também a programação da festa, identificar as mudanças ou permanências dentro desse ritual, analisar as notícias publicadas em sites e páginas de divulgação da prefeitura aqui de Linhares. E, óbvio, a participação direta e observação do evento serão considerados para que essa coleta de dados seja mais efetiva. Diante do que foi colocado, então, essa pesquisa ainda em andamento, tem como base aí o conceito de cultura popular do Peter Burke, as contribuições também dos estudos de Cancrini, que pensa a relação bem conflituosa que as culturas populares enfrentam dentro do capitalismo. Pensamos também a partir do conceito da Rita Amaral de festas enquanto mediação e todo o seu extenso estudo sobre esse tema. A gente propõe aí o estudo da festa do Caboclo Bernardo, buscando os significados, atitudes e valores que essa festa seleciona e comunica. Como objeto de estudo, essa festividade se apresenta como um espaço bem instigante para refletir sobre a dinâmica, os conflitos, o contexto sociocultural em que a comunidade de regência está inserida. A história oral, então, é a metodologia que a gente selecionou para aprofundar a compreensão sobre o universo cultural de regência, explorando de que maneira a festa e a própria história do Caboclo Bernardo são enraizadas na cultura popular da vila de regência. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação e agradeço a oportunidade de participação no evento. Obrigada a todos e a todas. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo.
Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.